Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio e voltamos aqui à Assembleia da República para falarmos com Moisés Ferreira, que é deputado do Bloco de Esquerda e também secretário da mesa da Assembleia da República. Moisés, muito obrigado por teres aceito aqui o convite do podcast de conversa, não é? E vimos aqui gravar também. E estamos hoje para falar de um tema polémico, que é a legalização da cannabis e, portanto, podemos generalizar, por assim dizer, e pôr a legalização das drogas leves, não é? Porque depois as coisas acabam por ramificar e tudo isso. E o Moisés teve uma declaração que para mim é muito importante, que foi, se não for o Estado a regular o mercado e regular as drogas, serão os traficantes a fazê-lo. E quanto a mim, deixa-me já fazer aqui uma nota que é, pessoalmente sou a favor, não que seja consumidor, aliás, nem nunca experimentei nem um cigarro, portanto um simples tabaco, nunca experimentei, todavia acho que quem consome as coisas tem que saber o que é que está a consumir, porque raras não são as vezes em que temos amigos ou conhecidos nossos que compram determinados produtos que pensam que é algo e depois à volta não é aquilo, muito não é? mais consequências. E portanto, fazer daqui um pequeno paralelismo é como nós estamos a prescrever uma receita médica e o farmacêutico está-nos a dar outra coisa que não aquilo que está, não é? Qual é, então, a opinião sobre isto? Portanto, o Bloco de Esquerda tinha um diploma e o PAN também tinha outro diploma, sendo que o do PAN fazia com que a venda fosse em farmácias. Portanto, a diferença seria essa e o número de plantas cultivadas em casa acho que podia ser maior, não é? Regra geral. Sim, mas era muito equiparado. Pronto, era a única as nuances, não é? Havia uma outra, eu creio que o PAN se terá inspirado um bocadinho no modelo uruguaio e por isso é que foi às farmácias e por isso é que também previa um registro nacional de consumidores. Pronto, o Bloco de Esquerda não propunha nada disso, nada de registro, achamos que não faz sentido em Portugal haver um registro, para que é que o Estado precisava de um registro centralizado para saber quem é que vai consumir cannabis, isso não faz sentido. E também não propunhamos na farmácia por uma razão muito simples, é porque no ano passado, 2018, aprovamos um projeto para a legalização para fins medicinais e todo o trabalho que o Bloco de Esquerda fez foi um bocadinho de separação das discussões. Uma coisa é cannabis para fins medicinais ou terapêuticos, portanto que tem que ter um certo tipo de tratamento diferente, tem que ter circuitos diferentes, etc. Outra coisa é para os chamados fins recreativos, que nós chamamos de uso pessoal, não medicinal, porque enfim, recreativo leva sempre para uma outra estética que nem sempre é verdadeira. Mas, portanto, para nós é importante que o circuito continue separado. Portanto, o que é terapêutico está na farmácia, e isso é só para situações em que é prescrito, para determinadas condições, etc. O que não é terapêutico ou medicinal estava em estabelecimentos que eram autorizados exclusivamente para o efeito de venda de produtos à base ou derivados de cannabis, uma espécie de tabacarias para cannabis. Portanto, uma semelhança entre aquilo que é o modelo norte-americano um pouquinho mais que é da farmácia e depois daquilo que é o modelo da Holanda, não é? Que é sempre um oásis nestas temáticas, não é? das lojas. Mais ou menos, porque a Holanda tem os coffee shops e é uma opção que é legal por procurar alguns buracos à lei. E nós, na verdade, queríamos legalizar de forma bastante clara e transparente. Portanto, legalizávamos e regulávamos desde a produção até à dispensa nestas lojas autorizadas para o efeito e regulávamos também todo o circuito de comercialização, desde não só os produtos que podem ou não ser vendidos, mas também as embalagens, o que é que deve ter, não deve ter. Por exemplo, nós equiparávamos muito aquilo que já existe hoje sobre o tabaco, por exemplo, ter advertências, etc. A publicidade, não poder haver publicidade, promoções de incentivo, etc. Portanto, a nossa proposta era, desse ponto de vista, bastante mais completo que o modelo holandês, porque é uma regulação e uma legalização assumida desde a produção até chegar ao consumidor. Porque lá está, durante a pesquisa toda que eu tive a fazer, enfim, todos os episódios requerem pesquisa e temáticas como esta requerem ainda uma maior pesquisa, não é? A questão é que temos muitos países, e o mapa, depois com várias cores, mostrava realmente que havia sítios onde era ilegal, mas não era criminalizada. Sim. E, portanto, em Portugal também não é. Exatamente. Portanto, daí ser esta componente, então, mas é ilegal, mas, e depois é legal, mas não é crime, é crime. Pois. E depois, enfim, num mundo cada vez mais global, não é? E em que temos acordos
como setas, TTIPs e agora também o ISSDS, acho que estou a dizer bem as siglas, que tem a ver também com o mercado de trabalho. Enfim, ter regras regionalistas para um mundo cada vez mais global torna-se complicado, não é? Sim, e eu acho que esse é um bom tópico e até um bom início de conversa para justificar a legalização da cannabis em Portugal, porque é verdade que no início do milénio Portugal deu um passo de gigante no que toca à abordagem da chamada política de drogas, ao descriminalizar o consumo. E durante muito tempo foi visto como um exemplo para todo o mundo. Desse ponto de vista também é interessante ver que na altura a direita e os opositores à descriminalização diziam que isso ia aumentar o consumo, ia só chamar traficantes a Portugal, nada disso aconteceu. Estão a utilizar os mesmos argumentos agora para a legalização da cannabis e, portanto, creio que eles que ficaram errados quando foi a descriminalização estarão errados também quando for a legalização, e é lá de acontecer, mais tarde ou mais cedo. Mas, para dizer, Portugal deu esse passo, foi interessante, mas quase 20 anos depois da descriminalização, eu acho que nós temos a obrigação de olhar para esse passado já com um olhar crítico. Crítico, tendo em conta aquilo que é a realidade e a evidência e a atualidade. Porque, neste momento, aquilo que a lei portuguesa diz é que não é crime consumir. Pode haver na mesma penalizações, mas não criminalização. Não é crime consumir. Mas não se pode cultivar, nem se pode vender, nem se pode comprar. E, portanto, de alguma forma está-se a criminalizar sempre. Porque se alguém for apanhado a consumir, pronto, em princípio pode ser enviado para uma comissão de dissuasão, etc. Mas a questão é, onde é que ele foi buscar ou comprar aquilo para consumir? É porque tudo o resto é proibido e criminalizado em Portugal. Isto é alguma hipocrisia que reside aqui na lei portuguesa, não é? E, portanto, aquilo que o Bloco propunha é que nós dessemos agora um novo passo e disséssemos é legal, ponto. É legal comprar, é legal produzir, é legal distribuir e é legal adquirir e consumir. Sendo que o Estado deve regular. Eu creio que o facto de nós, de alguma forma, enquanto país e sociedade, escondermos, varrermos para debaixo do tapete esta realidade, só traz malefícios à sociedade, e são aqueles que nós referimos para justificar a legalização. Às vezes há medo da simples discussão, não é? Só a discussão já é um tabu. Às vezes, sim. Nós vemos, quer dizer, sempre um tema polémico exatamente por causa disso, não é? Mas o atual regime legal em Portugal só traz malefícios para a sociedade, porque ao não ser permitido, de forma legal e transparente, produzir e vender, nós estamos a alimentar um mercado ilegal. Um mercado ilegal que só tem lucros e só se alimenta, exatamente porque não é legal vender cannabis e produtos. Quem diz cannabis, enfim, já falar da erva, do AX e outros derivados, não é? E, portanto, a ilegalidade só está a alimentar o mercado ilegal e os traficantes. Ponto. E, para além disso, está a fazer com que os consumidores incorram em riscos substancialmente maiores. Porque atiramos os consumidores para os braços do mercado ilegal, para os braços dos traficantes, que muitas vezes não se dedicam apenas àquela atividade ilícita, mas aquilo é o financiamento para muitas outras atividades ilícitas. E estamos a atirar, enfim, como já foi aqui referido, os consumidores para produtos que não são controlados, que muitas vezes são adulterados, que são sintéticos e que são infinitamente mais perigosos do que a cannabis natural que se poderia vender numa loja especializada ou licenciada especialmente para o efeito. Isso era algo que também estava nas propostas, que era a questão do sintético. Que não poderia ser material sintético. Comercializado, exatamente. E abaixo do preço de mercado. Sim, dos pelo dealers, pelo não é? menos equiparado. Porque, se formos a ver, eu quando falo disto, até costumo dizer, bom, isto é uma política de 2 em 1, que é, acabamos com a questão da saúde pública, vamos tratar isto como uma questão de saúde pública, para mim, mas também, a nível da criminalidade, também, enfim, é secada, pelo menos, uma parte, um afluente do rio de dinheiro que criminosos fazem, não é? Claro. Há
algumas previsões a nível mundial. O mercado ilegal é ilegal e, portanto, acho que é muito difícil de estimar aquilo que representa, mas a nível mundial existem algumas que dizem que o mercado ilícito, ilegal, de tráfico de drogas, e aqui quando falo de drogas falamos de substâncias ilícitas, todas elas, representa qualquer coisa como 300 mil milhões de dólares, o que é substancial. E que a cannabis, por ser a substância ilícita mais consumida, representará qualquer coisa como metade desse mercado. Ora, efetivamente, se nós conseguíssemos secar, como dizias, secar metade do financiamento dessas redes, era um avanço muito grande que se dava ao combate à criminalidade. Porque nós não estamos só a falar do traficante de substâncias. Estamos a falar de redes que muitas vezes se financiam com o tráfico de droga, mas que a sua atividade principal, core, é outra, não é? Sim, sim. Eles vão aqui buscar o financiamento. E, portanto, era também, do ponto de vista de segurança, algo muito inteligente a fazer. Interessante ver que, mais ou menos nos dias em que o Parlamento estava a discutir os projetos para a legalização da cannabis, o governo uruguaio publicou uma notícia dizendo que a legalização no Uruguai, que já aconteceu, não é? Terá já retirado aos narcotraficantes cerca de 22 milhões de dólares no Uruguai. E, portanto, isto só valida tudo aquilo que nós dizíamos no que toca ao combate ao narcotráfico, à criminalidade organizada. Do Uruguai virá a tirar também de todos os narcotraficantes que estão ali no continente sul-americano, claro, não é? E os sul-americanos que vêm para a Europa, não é? Sim, a nível do ponto de vista da produção e claro, da venda, não é? Acaba por ser muito assim. Mas continuamos ainda sem grandes dados estatísticos, sim, a nível de existir um diploma certificado e que gere consenso, porque isto depois não gera consensos. E aqui vou retirar um bocadinho aquilo que é a ordem dos médicos católicos, que, enfim, por serem médicos católicos, não, nada contra a religião, mas, enfim, tem sempre um outro cunho, não é? Mas o próprio bastonário da ordem dos médicos quer que se faça algo que seja interessante, que seja esclarecedor, porque é uma coisa que não se consegue esclarecer, mas depois, se é permitido, não é? Se vamos legalizar, isto depois coloca-nos outra questão, e que é, se hoje em dia já há discriminação no mercado de trabalho por uma pessoa usar piercings ou tatuagens, ou quer que seja, não é? Então, permitam-me aqui a expressão, contratar um mocado, não é? Ou um drogado, por assim dizer, será outro estigma, mas também será algo que, a nível do Código do Trabalho, também terá que obrigatoriamente levar a revisão, porque, enfim, uma das coisas que eu acho que toda a gente assume, que é, consumindo cannabis, o processamento a nível do cérebro é mais lento, as reações são outras, portanto, ninguém poderá estar a trabalhar sob o efeito deste tipo de drogas, não é? Portanto, também terá que, porque, enfim, depois não poderá ser feita a pausa para o cigarro, uma pausa para a erva, não é? Por assim dizer. Sim. Tudo isto. Sim, de acordo. Mas eu creio que há aqui dois aspectos diferentes. O primeiro é, bom, em primeiro lugar, o consumo da substância não é inócuo. Nem nós o dissemos, nunca o dissemos. Aliás, ela é procurada exatamente porque tem um efeito psicoativo, não é porque não tem efeito nenhum. E um padrão de consumo mais regular, mais problemático, tem consequências, mas isso está estudado. Mas não é isso que nós estamos a discutir, não é? Porque se nós estivéssemos a discutir num mundo perfeito, se permitirmos que se introduzisse cannabis ou não em Portugal, isso fazia sentido essa discussão. Se estivéssemos a debater se Portugal iria permitir a introdução de uma substância, etc., fazia um bocadinho de sentido nós discutirmos cá entre nós, mas essa substância tem este efeito, tem aquele efeito, etc. Mas não é isso que nós estamos a discutir. Porque a cannabis já existe em Portugal, é vendida todos os dias, quem quiser consome e acede a ela sem grandes dificuldades. Há 500 mil pessoas em Portugal que assumem consumi-la de forma regular. Há mais de 10% da população que já a consumiu ou consome na atualidade. E, portanto, ela é uma realidade. Com todas as suas causas, consequências, efeitos, ela já existe. Portanto, aquilo que nós estamos a discutir neste momento é, admitindo que ela já existe, e, portanto, não varrendo a realidade para debaixo do tapete, o que fazer. O que é
menos prejudicial para a sociedade, menos prejudicial para quem utiliza esta substância, é manter tudo na ilegalidade e fazer de conta que ela não existe. Isso é parvo, não é? É irresponsável até. Ou é admitir que ela existe e então regular para garantir que, do ponto de vista de segurança e saúde, há menos malefícios para o usuário e há menos malefícios para a sociedade. E essa é a opção do Bloco, por isso. Mesmo no debate parlamentar, quando a direita dizia assim, mais até o CDS-PP, para sermos honestos, dizia, bom, porque essa substância está relacionada com surtos psicóticos, etc, etc. Bom, para além de isso não ser uma verdade absoluta, porque isso está relacionado com padrões de consumo mais problemáticos, não com todo o consumo, mas para além de não ser uma verdade absoluta, é uma discussão ao lado daquela que nós precisamos ter. Porque a verdade é que hoje existem pessoas a comprar coisas na rua que não têm nada a ver com cannabis, que são adulteradas e que estão a ter muitos mais problemas de saúde, exatamente porque a cannabis não é legal, não está regulada e não é de fácil acesso num estabelecimento autorizado e não tem a sua qualidade controlada. É isto que nós estamos a discutir. Não estamos a discutir se é inócuo, se não é inócuo. Estamos a discutir a realidade como ela existe e como é que nós abordamos a realidade da melhor forma e da forma mais responsável. A segunda questão tem a ver exatamente com os padrões de consumo. Porque em todas as substâncias ilícitas ou lícitas, já agora, olhemos para o álcool. O álcool tem muito mais efeitos do ponto de vista até social, nocividade social e pessoal também. E há uma esmagadora maioria de pessoas que o consomem, e isso não quer dizer que tenham, que sejam alcoólicos ou que tenham problemas especiais por causa disso. Há sempre uma minoria que pode ter padrões problemáticos de consumo, que tem mais a ver até com a sua propensão para dependência, com problemas pessoais ou outros, do que propriamente com a substância que estamos a falar. Não é? No caso da cannabis é exatamente a mesma coisa. Pode haver uma minoria que venha a ter, que já tem, na verdade, padrões problemáticos e isso há de ter problemas maiores para si, enquanto pessoa, e pode representar problemas maiores para a sociedade. Para essas pessoas tem que haver respostas, que já existem atualmente, que são respostas de tratamento. Como já existe para o álcool também, como existe para o tabaco, por exemplo, da desabituação, da desintoxicação e de tratamento. Para a maioria das pessoas que terão padrões de consumo que não são problemáticos, então não há problema nenhum, na verdade. É porque este tipo de discurso, não é? Todo ele, faz lembrar um bocadinho, não que eu na altura pudesse votar, porque enfim, recordem-se que eu apenas tenho 23 anos, apesar de não vos parecer, já tenho muitos comentários, mas lembro na altura dos debates que existia, quando foi a despenalização do aborto, em que era muito do estilo, bem, isto agora com a despenalização do aborto vai ser aborto sem catadupa, não é? Toda a gente, o aborto vai ser visto como um método contraceptivo até, não sei o quê. E a verdade é que os números falam por si, não há assim uma escalada de abortos quanto isso. Antes, por alguns números que eu já vi, até há alguma queda a nível dos abortos. Porque os abortos na altura também existiam. Claro, sejamos francos, clandestinos, que ainda era pior porque muitas vezes as pessoas até morriam. Sim, não é? Ao abortar, a própria mãe morria. Não é? Portanto, verdade. Lá está, acho que é um bocadinho também isto, que é mau, acho que ninguém irá dizer que é bom, mas é uma questão de saúde pública e uma questão também de controle de qualidade, que é justamente isto que todos falamos, não é? E acho que todos nós queremos. Sim. Onde querer, provavelmente, consumir, esporadicamente, mas não para destruir a sua vida pessoal, profissional e social. Quer dizer, isso não existe. E nos casos, aí está novamente, de padrões de consumo mais problemáticos, serão sempre uma minoria, como é uma minoria em qualquer substância lícita ou ilícita, há que ter respostas também sociais, do ponto de vista da saúde, para apoiar e ajudar essas pessoas. São respostas no âmbito do tratamento. Mas as pessoas não são irresponsáveis, não querem destruir a sua vida, querem ter liberdade para poder decidir aquilo que querem fazer e ter segurança nas suas decisões. E, portanto, aquilo que a sociedade deve fazer e aquilo que nós, legisladores, deveríamos fazer era garantir que as pessoas que hoje consomem cannabis, porque já consomem, podem fazer esses consumos numa lógica de minimização de riscos. Ou seja, podem fazer de forma mais segura
para a sociedade e para a sua própria saúde. E é apenas isso que está em debate. Na brincadeira, a Iniciativa Liberal tem feito muitas vezes são 4h20, é a hora, a hora, não é? Mas também tem feito muita que era parem de enrolar a lei, não é? Portanto, há aqui muito humor político, não é, que se tem vindo a fazer, não é? Sim, sim. Eu acho que é daquelas coisas, é daqueles assuntos que dá sempre um bocadinho para fazer umas brincadeiras. Mas não há nada mais hilariante do que ouvir alguns argumentos, principalmente quem se opôs à legislação e ao projeto de lei para a legalização. Aí é que há argumentos verdadeiramente hilariantes e provavelmente não sob o efeito de alguma substância psicoativa. Nós ouvimos, por exemplo, o PCP dizer assim, e até escrever, que nos dos Estados Unidos, onde se legalizou, houve um aumento da especulação imobiliária, não sei o quê. Não percebo onde é que está a ligação. Onde é que está a ligação? É um argumento hilariante. Bom, talvez se compreenda porque é que a especulação em Lisboa está tão elevada, se calhar. Não sei, pelo que eu ouço, na Baixa aquilo é mais louro prensado, portanto não sei Isso se mesmo. há uma relação entre o louro prensado e a especulação, não faço ideia, temos que perguntar ao PCP sobre isso. Desculpa só estar a interromper, porque assim, está longe de ser uma dicotomia esquerda quer, direita não quer, porque Sim. recordar aqui a votação que Bloco votou a favor, PAN também, 25 deputados do PS, PSD, CDS e PCP votaram contra. Votaram contra, sim. Portanto, Os isto verdes longe de ser... abstiveram-se e a bancada do PS, enquanto bancada absteve-se abster-se. também. Depois há aqui uma outra questão, que é justamente isto que estávamos a falar, não é? De todos nós sabemos que existe, toda a gente sabe que é consumido e que é vendido e tudo mais, e a questão é, eu sou do Seixal, e portanto, todos nós sabemos o que acontece no Avante, não é? Que é a festa do Partido Comunista Português, e que fumo é que circulou por lá, não é? Pois, enfim, eu acho que toda a gente sabe o que é que acontece, não é? Portanto, É um falso moralismo, na verdade. É um falso moralismo. E novamente com argumentos que, sinceramente, não fazem sentido. Por exemplo, um dos argumentos que o PCP utilizou na discussão em plenário foi que o CICAD, portanto, que faz um bocadinho a monitorização dos consumos de várias substâncias, o CICAD tem referido nos últimos anos, no seu relatório anual, que o consumo de cannabis em Portugal tem aumentado. Então a pergunta é, então a ilegalidade realmente está a dar um efeito fenomenal, não é? Está a produzir efeitos fenomenais. Quer dizer, eles dizem que a legalidade é que aumenta o consumo, mas depois utilizam um argumento para combater a legalidade, que é um argumento que diz que na ilegalidade o consumo está a aumentar. É estranho, é estranho. Mas é um falso moralismo, na verdade, porque toda a gente percebe, por exemplo, enfim, o Avante é sempre um exemplo paradigmático, mas toda a gente percebe que quem quiser consumir hoje em dia consome sem dificuldade nenhuma. O problema, vamos bater sempre na mesma tecla, o problema é consome o quê, em que condições e com que problemas adicionais. Esse é que é o problema. E esse é o problema que a lei poderia resolver. Que era, consome o quê? Produto de qualidade. E que está regulado e verificado, etc. Consome em que condições? Em melhores condições para a sua saúde, porque aquele produto não garantidamente não foi adulterado, não é sintético, etc. Com que consequências? Com consequências melhores. Porque, novamente, o CICAD. O CICAD e o presidente do CICAD, o João Golão, têm publicamente resistido à ideia da legalização da cannabis. E, geralmente, uma ou duas coisas que diz é que, temos que olhar para as experiências internacionais, etc. 2, que ao CICAD chegam algumas informações, alguns dados de episódios de urgência, de emergência, que chegam aos hospitais por causa do consumo de cannabis. Mas aqui nós perguntamos, então isso não é potenciado pela ilegalidade? Por as pessoas estarem a consumir coisas que são adulteradas? Provavelmente. Ou porque, por exemplo, na ilegalidade, o apuramento e a manipulação da planta fez com que hoje as concentrações de THC sejam muito superiores àquilo que eram há 10 ou há 15 anos atrás. E, para além disso, há
em muitas plantas e muito daquilo que agora é vendido na rua e na ilegalidade, há um desfazamento entre aquilo que é o THC e o CBD. E isso é importante porque, por exemplo, o CBD é neuroprotetor. E quando os dois canabinoides estão numa relação mais próxima do 1 para 1, as consequências serão menos graves para quem consome. Agora, o problema é que na ilegalidade o que interessava era o traficante vender uma coisa que dava mais moca e mais rapidamente e, portanto, foi apurando a planta e até manipulando para aquilo ter concentrações de THC muito superiores. E isso sim é que pode estar a trazer problemas adicionais a quem consome. Mas isso existe porque, como nós temos dito, na ilegalidade, quem manda, quem regula o mercado são os traficantes. E os traficantes, como é óbvio, aquilo que querem fazer é vender o mais reles possível porque é o mais barato, no mercado que é um monopólio porque o Estado não regula, e quer vender aquilo que as pessoas querem ou quer vender aquilo que dá mais efeito para obrigar as pessoas a irem lá mais vezes. Ora, uma sociedade responsável não pode deixar que uma questão tão importante do ponto de vista de saúde pública fique nas mãos dos traficantes, porque eles não têm nenhum interesse, nem nenhuma preocupação com a saúde pública, não é? Têm apenas com o negócio. Com o negócio. É isso mesmo. E chegamos ao fim do nosso tempo. Não sei se queres deixar uma mensagem final para os caros ouvintes. Bom, sobre isto deixo uma mensagem. Sim, o Bloco de Esquerda voltou a apresentar já pela quarta, quinta vez na sua história, uma proposta para a legalização da cannabis e depois da forma como correu o debate e a votação, eu creio que nós estamos muito próximos de legalizar finalmente em Portugal. E creio, muito sinceramente, que será na próxima legislatura. Porque os sinais e a realidade impor-se-á, e os sinais são esses. O PS fez uma evolução favorável, passou de um voto contra, que tinha tido sempre no passado, independentemente de haver alguns deputados que tinham votado sempre a favor, mas o PS tinha tido sempre um voto contra, para uma abstenção e para mais deputados a votar a favor. O PSD, que desiludiu neste debate, porque tinha tido no seu último congresso uma moção aprovada no sentido da legalização, agora votou contra, mas creio que está também em fase de progressão sobre o assunto e até o discurso que tiveram no debate em plenário, acho que abriu a porta para uma mudança de posição no futuro. E, portanto, eu creio que este tema, que é importante para Portugal, do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de saúde, apesar de ter tido um desfecho que foi o chumbo da proposta do Bloco de Esquerda, terá num curto, médio prazo... E do PAN, já agora. E do PAN, exatamente. Terá num curto e num médio prazo um desfecho que será mais positivo. Estou convicto que isso acontecerá provavelmente na próxima legislatura. Muito bem. Cá estaremos também. O podcast Para irá ver. acompanhar. Exatamente. Iremos ver isso. Moisés, olha, Ok. muito obrigado. Muito obrigado. Caros ouvintes, vocês já sabem, não se esqueçam de partilhar, subscrever, deem também a vossa opinião. Enfim, envolvam-se no debate, mas com regras, já sabem. Não queremos cá problemas na caixa de comentários, nem insultos. E como eu digo, e vocês sabem de cor, até lá, tenham boas conversas.